Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa do Bani, a uma segunda-feira para falarmos da despedida do verão, mas também de uma altura que começa, que é o outono, uma nova estação, uma estação que para mim é especial porque é no meu mês, mas o outono convida-nos a algo mais. Não é apenas para te relembrar que acabaram os dias grandes, que acabou o verão, que acabou a leveza que sentias, que acabou o bronzeado que tanto gostas de ver na tua pele, que as cores mais claras e a energia desta época anterior não tem de ser necessariamente um fecho de ciclo que te lembre algo negativo ou menos positivo que se inicie, muito pelo contrário, o outono, para além das suas cores maravilhosas, mais quentes, mais quentinhas, que são os acastanhados, os vermelhos, os amarelos, os dourados, aquele solzinho que tem uma cor um pouquinho diferente, é um convite a fazer aquilo que a natureza tão bem nos ensina e que nós não vemos nem colocamos na nossa vida, na maioria das vezes, que é o quê? É deixar ir aquilo que não te acrescenta. Então hoje convido-te a estares aqui comigo, presente, e a também interagires aqui no direto para te ajudar ou convidar a fazer uma transição, uma mudança, também uma renovação na tua vida, no teu guarda-roupa, sobretudo. Para quê? Para trazer ao de cima não aquela energia que sentes que se vai apagando agora neste mês, nos próximos meses, nos próximos mudanças de época, que vem depois do inverno, mas pelo contrário, fazeres isto de uma forma gentil, uma forma simpática e não com uma ideia negativa. Porquê? Porque às vezes antes de começar já estás com pena do que aí vem, sem sequer tentares usufruir e sem sequer meteres em prática a mudança que podes fazer. Por exemplo, uma coisa tão simples, por norma, deixamos sempre o cabelo para cortar no final do verão, porque ficamos com ele mais estragado. Por que não, em vez de entrares num ciclo repetitivo de fazer sempre a mesma coisa, por que não fazes agora uma pequena mudança, até, por exemplo, no teu corte de cabelo? Então, sem mais demoras, vou já entrar aqui e fazer a partilha, porque hoje tenho um tempinho contado. E então, sintam-se convidadas a participar aqui, a colocar questões ou até, mesmo não sejam questões, as vossas opiniões, porque é uma moeda complicada, tem duas faces esta época, porque o cair da folha, para além de poder ser um abrir de armário, janela e deixar ir, para algumas pessoas é muito complexo e a mudança da hora também, porque é um pouquinho mais associada a algumas pessoas é mais deprimente, porque a intensidade da luz também diminui, os dias ficam mais curtos e é preciso um autoconhecimento, é preciso perceberes e cuidares de ti para tentares evitar que leves a um extremo dessa tua sensação. Se tu já sabes e já te conheces minimamente que isso acontece todos os anos, eu vou tentar te ajudar aqui hoje a tentares minimizar esses danos, essas emoções que por norma podem não trazer o melhor de ti, podem-te apagar. Então eu vou adicionar aqui ao palco a minha tela e convido-te a seguir. Tens a possibilidade também de ver em diferido e se fores ver em diferido, comenta também. Terei muito gosto também em ler aquilo que tu tens a dizer. Então, eu penso que estão a ver bem, depois eu vou entrando aqui para ver os vossos comentários. Agora vou partilhar a tela, não vou estar a ver. Então hoje estamos no direto 188, isto é verdade, é uma jornada. Nós queremos tudo rápido, rápido, queremos as mudanças rápidas, queremos os resultados rápidos, mas esquecemos que é uma caminhada. E quando os atletas correm uma maratona, esquecemos que tudo começou pelos 100 metros, não é? E então
orgulhamos-nos e vemos e admiramos as vitórias daquelas pessoas, o que elas conquistam, mas esquecemos que todos partimos do mesmo início, que é o primeiro passo. E dando o primeiro passo, já estás à frente de muita gente que não sai do mesmo local. Então, o que eu te quero dizer é que às vezes pode parecer que tu sintas que é pouco ou quase nada aquilo que tu fazes, mas o que é certo é que fazes, e isso é o mais importante. Claro que poderás sentir-te sozinha nesse processo, e isso pode ser um sabotador para ti. Vais procrastinando, tens medo de estares a fazer errado, preferes fazer pela segurança, vais fazendo coisinhas mais pequenas que são gotinhas, que são precisas, são boas, mas poderias eh, ter audácia e ousares mais e poderes transformar isso num jorro de água maior, ou seja, numa mudança para ti mais significativa e que traria ao de cima e vamos desejar que traga ao de cima aquilo que realmente tu mereces. Então, hoje o tema é o que deixar ir quando o verão acaba e o que trazer também, não é? Então, hoje vou tocar aqui em 3 pontos mais principais, que são a mudança emocional, um armário que já não te representa, é importante tu teres esta consciência e olhares para perceber e entender se não estás sistematicamente a cometer os mesmos erros. Aquilo que tu te queixas e continuas a fazê-lo. Em terceiro, o que podemos aprender com o outono, como uma metáfora para a tua vida. Então, eu falo muito aqui como metáforas, como quase parábolas, porque muitas vezes, quando nós sentimos na pele aquilo que para nós é o problema, digamos assim, o que é o teu desafio, o que é o que te causa a dor, o que me causa a dor. Quando eu falo de algo concreto, possas perceber da tua realidade, do teu dia a dia aplicado a ti, é mais fácil nós entendermos aquilo que eu estou aqui a dizer. Se eu disser algo que é para mim, ou é de outra pessoa qualquer, ou de outra mulher que nem sequer passa pelo mesmo que tu passas, pelos mesmos desafios, para ti não te diz nada. Mas se eu falar com coisas quase como se eu entrasse dentro da tua cabeça e entendesse aquilo que tu sentes e que não queres dizer a ninguém, e que achas que nem é merecedora, que achas que nem tem lógica de estares a queixar, porque se calhar até tens uma vida boa, tens um corpo se calhar até bom, mas achas que hum, não entendes, se calhar, o motivo da tua desconexão e para ti pode achar que não tem lógica, mas isso é um trabalho que tem de ser feito mais profundo para ver de onde é que isso vem. E estás às vezes numa luta interna contigo própria, o que é uma coisa ingrata, porque sais sempre ferida desse combate. Então, qual é a mudança emocional que vamos aqui abordar? Não são só as roupas que mudam nesta fase, a tua energia também muda. É natural. O verão, o calor, por isso é que falamos muito do hemisfério norte e do hemisfério sul, da intensidade, das depressões, as pessoas com mais luz têm uma leveza diferente, enfrentam se calhar as adversidades com uma leveza diferente, não é por acaso pessoas com escassez de vitamina D no corpo têm tendência a ficar muito mais deprimidas, há ali sempre qualquer coisa que está em déficit e é bom nós equilibrarmos isto. Então, claro que se eu sei que eu vou entrar n naturalmente, não é? Não é nada que eu controlo, que é naturalmente o mundo vai mudando, não é? Este ciclo de estação vai mudando, com ele esta ausência de luz, os dias mais curtos, já não falando da mudança de hora, tudo fica diferente, então é natural que isso também me impacte. Há pessoas que impacta muito mais e há outras que passam, não com tantas, mazelas, digamos assim. Claro que impacta toda a gente, eu gosto muito, como eu gosto muito desta época, claro que não me vai impactar de uma forma se calhar tão intensa como vai impactar a ti, porque eu acredito que quem vai assistir aqui ao direto, ou quem não vai assistir, mas se eu fizesse esta pergunta, eu penso que grande parte, a maioria, vai dizer que prefere a primavera-verão. E uma minoria vai dizer que prefere o outono-inverno. Eu não vou dizer que prefiro o outono-inverno, eu gosto muito de todas, mas o outono, especificamente, eu gosto muito das cores
E para mim é o meu, janeiro, é a minha altura do aniversário, estou quase a fazer anos, e para mim é um momento de reflexão, mas não de deprimir, de quase renascimento, ou seja, é o libertar o cair das folhas para renovar as novas. É quase como se fosse aqui uma um outono primavera logo aqui quase seguido. É eu olhar para o que foi feito ao longo do último ano e olhar para a frente naquilo que eu gostava ou quero e pretendo caminhar no próximo ano. Então tu também tens de pensar um pouco, não que faças isto que eu faço, mas um pouco como é que eu posso usar esta mudança que é natural a meu favor. Neste caso é a teu favor. Então, reflexão. Habitualmente é um pouco aquilo que eu já fui dizendo, a exposição solar, esta leveza, até a forma como nós vestimos, que é muito pouca roupa, não é? No verão são coisas muito leves, às vezes só um vestidinho, um chinelo, uma sandália, não há nada assim carregado, temos a pele mais exposta, estamos mais expostas e, por norma, menos complexas, de certa forma, estamos, não, nem quero ligar muito, apesar de, se tiveres uma complexidade com o teu corpo, vais mantê-la, mas a leveza que traz à altura é de pensares menos nisso, muitas vezes. E e eu sentiste mais bonita, mais confiante, por norma o verão e a primavera trazem isso, porque desperta em nós muitas emoções, muitas coisas boas, os dias dão para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa, e vamos ficando meio que anestesiadas com esta quase dopamina que o sol e as flores e os insetos e os passarinhos tudo traz. Hum, mas depois, nesta fase, podes começar a sentir com menos energia, mais apagada, mais cinzenta, mais introspectiva, mas não de uma forma positiva, porque se levares a introspeção para a aprendizagem é uma coisa. Se for para estás no teu casulo fechada e começares a enfiar roupa em cima de ti de forma a te esconderes, não é pelo bom motivo. Hum, e trazer isto faz com que tu cries um registro de um ciclo vicioso que mentalmente associes só a coisas negativas, porque tu estás a colar esta mudança a trazer ao de cima aquele lado mais sombrio que tu tinhas enterrado nos meses anteriores, aquele lado que tu não querias que viesse tanto ao de cima. Foste varrendo para baixo do tapete para não pensar muito, agora ele vem-te cobrar, vem-te bater à porta. Olha, foste-me empurrando ali para baixo, não quiseste pensar, ok, eu não me importei, fiquei ali escondidinho. Mas agora chegou o momento de eu te bater à porta e fazer cobrança. Porquê? Porque não estás a resolver realmente as tuas coisas, estás apenas a empurrar com a barriga algumas coisas. E então vais sentir na pele. E agora, como tudo regressa ao normal, voltaste das férias, voltas à tua rotina, voltas ao trabalho, vais-te a deparar com o mesmo sentimento que tinhas antes de ir de férias, não é? Então, qual é o problema? Muitas mulheres, se calhar como tu, acabam por usar consciente ou inconsciente, porque há mulheres que já é de forma consciente que sentem isso, roupas coloridas, leves, estampadas, com mistura de cores, só na primavera, verão. E depois adotam looks, vem o outono, é como se fosse ali aquela barreira e de repente têm de ser coisas mais carregadas, mais escuras, que não traduzem a tua essência, só porque é outono e inverno. E não tem de ser. Porque é que tem de ser logo uma quebra? "Ai, não, eu não inverno nem uso branco. Ai não, agora quero ser cores de outra coisa. Ai não, porque agora está na moda e é tendência que vieram aquelas cores e eu tenho que usar". Agora é mesmo que é assim. Vais continuar a fazer o mesmo que fazias antes. Se nada tem a ver contigo, se gostas de branco, eu uso branco no inverno. O branco, o que é que acontece? Demora mais tempo a lavar, suja-se, não seca tão rápido e é só assim um pouco por aí, porque caso contrário tu podes usar aquilo que tu quiseres e que fizer sentido para ti. Então deixa as crenças dos achismos e daquilo que achas que não é bom usar ou que não tem lógica usar, é deixar de lado, para começares a tu teres o voto na matéria no que toca a vestir o que faz sentido para ti, porque não é mais ninguém que vai usar a tua roupa a não ser tu próprio. Então
Começa a pensar se não estás a fazer uma diferenciação brusca, e poderá ser também um pouco isto que possa estar a acontecer, entre a estação e aquilo que tu costumas usar e faz sentir bem na primavera, verão. Pensa o que é que costumas gostar, o que é que costuma, funcionar e que possas não estar a fazer assim que vem o outono e inverno. O que é que achas que muda? São as cores, são os cortes, é porque estás com roupas maiores e deforma um pouco o teu corpo. Será que estás a escolher bem o corte das peças? Será que estás a escolher as peças que valorizam? Será que estás a começar, tens a se tu consegues olhar para o teu armário e ver que ele está em sintonia entre as peças todas, porque enquanto nós no verão vestimos um vestidinho e está tudo ok, no inverno obriga-te a uma conjugação de mais peças de roupa. E às vezes essa confusão faz com que tu não arrisques muito, tens medo de arriscar, então usas sempre quase o mesmo género de roupas a combinar com aquelas porque estás naquela segurança do: "Ai, eu vesti isto com isto, quando eu comprei, comprei isto com aquilo, então não vou alterar". Mas se calhar se usares aquilo com bordeaux, com um rosa, com um vermelho, com um castanho, com um azul, com um verde, se calhar vai funcionar na mesma se usares com branco. "Ah não, tem de ser com preto, porque eu usava aquela calça com o preto". Será que tem de ser assim? Toca aí a explorar outras coisas para trazer ao de cima aí outros registros. Se errares, se não gostares, tiras e está tudo bem. Qual é a realidade e um erro comum? Sentes que perdes a tua alegria e espontaneidade com a chegada, muitas vezes, aqui do frio. Porquê? Porque traz sempre uma carga um pouquinho mais negativa. A consequência disto é a baixa energia, começas a perder outra vez um pouquinho aquela confiança que até tinha arrebitado ali um pouquinho, começas a voltar a ir à estaca quase zero, não digo zero, não quer dizer zero, é bom que tu não digas que tens autoestima a zero, mas mas que desce ali um pouco, desce também a tua produtividade, ficas se calhar mais parada, mais cabisbaixa e a tua espontaneidade também vai ali a resvalar um pouquinho, reforçando a sensação de invisibilidade, do: "O que é que eu estou aqui a fazer? Eu não faço falta". Vais começando a deixar de lançar ali um pouquinho as tuas opiniões. Se no verão estavas mais descontraída, num ambiente muitas vezes fora do local de trabalho, porque estavas em férias, começa a perceber se tu tens de te desmarcar assim tanto como pessoa. Começa a perceber o que é que te traz mais peso, porque é que te traz esse peso e como é que tu podes equilibrar, ou ao fim do dia, ou durante o fim de semana, aquilo que muitas vezes, se calhar, és, um pouquinho limitada a fazer, ou seja, quase obrigada a fazer, se calhar pelo ambiente de trabalho que é, mas quando tu estás sozinha não tens de continuar a fazê-lo. Então tenta ir buscar a tua energia a outras fontes que te alimentem também, mas que partam de ti, não deves depender só daquelas do exterior para te alimentar, porque faltando aquilo, depois faltam-te as bengalas. Mas tenta compensar. Ah, é ir fazer exercício, ou é ir ler, ou preciso de um cineminha para mim todas as semanas, ou de 15 em 15 dias é o miminho que eu me dou. Não, é uma saída com as minhas amigas. Vai nutrindo isso fora do ambiente de trabalho. Se, por exemplo, o ambiente é um bocadinho pesado, começa a perceber o que é que faz sentido ou não. E então é importante, porque eu acredito que quando todo o resto também está alinhado, também não vai cair assim tanto o outro lado, não vai pesar tanto, mas eu sei que há mulheres que pesam e o trabalho às vezes é muito desgastante e às vezes chegando em casa sentem que não vão para casa e para o lar que deviam ter. Às vezes até preferem não ter que voltar para o lar. Por isso é importante perceberes onde é que tu te encaixas e este padrão que andavas a empurrar com a barriga, porque realmente o tempo convidava a isso, às vezes o outono vem trazer e vem cobrar isso. Não é por acaso que li que muitos divórcios é logo depois das férias. E no entanto dizemos: "Então, mas as férias não foram boas". Não, às vezes vêm trazer também ali a percepção que, o ambiente já não era bom. Só que, terminam sempre é após as férias, ou devem estar pagas, então vão aproveitar. Mas para te dizer que dá-nos uma energia diferente, uma época em relação à outra. E então é importante olhares também para isto. Qual é a solução?
Levar elementos do verão, por exemplo, coisas que tu gostes, também para o outono. Por exemplo, as cores que usas no verão, trazer para algumas peças que possas usar no inverno ou neste outono, que o outono ainda dá aqui para fazer uma transição de usares algumas roupas que usavas no verão, mas já metes um casaco, já metes uma colã, já metes ali uma, uma básica por dentro, por exemplo. Tenta trazer e tenta brincar e desconstruir coisas que usavas por: "Ah, não, isto é muito verão, não vou usar". Não, brinca, porque podes criar conjuntos com aquelas peças muito interessantes. E a transição não custa tanto. Porquê? Porque é mesmo isso, é uma transição, não há ali um corte. Por exemplo, a maquilhagem, podes continuar com uma maquilhagem não muito pesada, se calhar usavas cores mais alegres ou mais vivas, podes suavizar, por exemplo, mas não carregar. Se não é de ti, não carregues muito. Tenta trazer um penteado, se fores cortar o cabelo, tenta dar uma lufada, dar fresco também no teu visual. Nós gostamos sempre quando trazemos novidade, não é? Isso funciona, convém que seja um bom resultado, mas traz essa novidade também para despertar em ti algo bom, em que começas a associar, sempre que chegar o outono eu vou fazer o meu corte de cabelo e eu vou gostar. Então começa o outono a ser algo de hum, um augúrio bom. Isto é um contrassenso, porque augurar por norma está associado a mal, mas quando tu começas assim, olha, vou acabar as férias, mas tenho de marcar para a cabeleireira para ir cortar o cabelo a seguir. É algo positivo, vais começar a mudar as tuas emoções com uma coisa que não era tão positiva, dar-lhes um lado mais positivo. Lembra-te, pensamentos geram emoções. Eu gosto muito desta frase, li no livro e estou a reler este livro. Pensamentos geram emoções, emoções geram ações e ações geram resultados. Então é importante tu olhares para aquilo que tu pensas, para aquilo que tu fazes e para os resultados que tens. Porque se fores ler ao contrário, lembra-te, os teus resultados são fruto das tuas ações e as tuas ações são fruto das tuas emoções e as tuas emoções são fruto dos teus pensamentos. Então, é importante tu perceberes de onde é que isto vem. Esta imagem, por exemplo, mostra alguém que está super leve e podia ser bem à vontade uma foto desta época, de um outono leve. Estão a ver? Vamos começar a brincar aqui um pouco também com o nosso armário e com aquilo que podemos trazer ao de cima na nossa vida. Então, o ponto 2, um armário que já não te representa. E é importante olhares para isso. Porquê? Porque, por norma, nesta fase, nós mudamos tudo, organizamos as peças, mesmo no calçado, vamos arrumando aquilo que era muito verão, para começar a trazer as peças de inverno. O que é que eu vejo? O erro que eu costumo ver: pegam nas peças que têm de inverno, e trazem, e levam as de verão, que estão no armário mais próximo de ti, se calhar, ou no closet, o que seja, e levam. Só fazem isto, elas só são transportadas pela proximidade. Isso não é realmente fazer um uma mudança. É importante que tu, quando tu transportares as peças, olhes para elas, para cada uma delas e dizes: eu vejo-me ainda a vestir isto. Isto tem a ver comigo. Ai, mas a peça está boa, Sofia. Está boa, ótima, podes doá-la. Oh, Sofia, eu acho que ainda vou usar isto. Quando? Já não usas há 2 anos? Eu nunca faço do ano para o outro, porque eu às vezes deixo 2 anos, porque não são propriamente 2 anos. É uma estação, portanto, durante a estação uso alguma parte dessa peça. E então, para mim, eu dou sempre uma margem de 2 anos. Eu não uso há 2 anos, faz sentido. Se calhar eu já não me identifico assim tanto com aquela peça, meto numa caixa. Se eu nunca mais lá for, então se calhar estão boas para doar ou para usar por aí. Às vezes é o que eu uso por casa, quando estou nas lides da casa. Então começa a fazer o destralhe para libertar a tua mente, para começares a trazer coisas também novas ao teu guarda-roupa. Porque se o guarda-roupa está cheio e que já não cabe mais, nos teus pensamentos e na tua cabeça, de forma inconsciente, tu vais abrir e vais achar que já não há espaço para mais nada.
é tralha, é confusão mental. E tu nem vês o resto das peças para conseguires também decidir o que é que vais vestir, porque está tudo muito cheio. Está muito cheio. Então, a mudança de estação não pode ser o enterro da tua identidade. Se tu te sentes bem com determinadas coisas, tenta trazer essas coisas que tu gostas, ou pormenores que façam sentido continuar e, e fazer parte do teu armário ao longo do ano. Então, a realidade, muitas mulheres fazem a troca de estação do armário de forma automática, foi o que eu comentei contigo. E é importante manter o que faz sentido e abrir mão do que não faz. Erros comuns. Manter peças que já não te servem. É que algumas não te servem mesmo. Ou muito grandes já, ficaram largas, ou tão justas. E quando uma peça está muito larga ou muito justa, ela não vai assentar da mesma maneira. Se for pouquinho, não tem mal. Se for muito, não vai ficar bem. Se for intencional, ó Sofia, eu tenho uma peça larga, até se compram peças largas. Sim, à moda dos oversize. Eu não costumo comprar oversize, nunca comprei. Porque não faz sentido para o meu perfil, não faz sentido para o meu gosto pessoal. Faz sentido para o teu. Se fizeres, excelente, podes pôr um cinto por cima, podes fazer de um camiseiro quase um casaco, uma terceira peça, abrir. Espetacular. Agora, se não faz sentido, vais usar só para camuflar que a peça está num tamanho que já não é o teu, não faz sentido. Depois, por isso é que não gostas às vezes do visual, porque estás a fazer uma confusão, estás a misturar coisas que não nada têm a ver contigo. Usar looks apenas funcionais. É para despachar, nem quer pensar muito. É tudo muito prático, eu sou muito prática. Não, isso é preguiça para não pensar. É empurrar com a barriga. Não, não, não. Isso do piloto automático estar ligado, temos de desligar. Porque grande parte das mulheres veste sem piloto automático. Quando está em dor, sobretudo. Porque quando estás com prazer, tu tens o gosto no vestir, nos pormenores, da maquilhagem, dessas coisas todas. Seja uma pessoa gorda, seja uma pessoa magra. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Agora, quando tu não estás satisfeita contigo e estás deprimida contigo, com a tua realidade, tenhas o corpo que tiveres, não vais ver coisa positiva, onde tu sentes que não tem. Perder o prazer de se vestir, muita gente perde o prazer de se vestir porque emocionalmente aquilo lembra-lhe algo, está muito ligado à emoção, isto, não está ligado à falta de conhecimento. Sofia, não tenho as ferramentas, não sei qual é o meu tipo de corpo, não é o meu biotipo. Eu não estive no teu workshop sobre biotipo, Sofia. Sinceramente, acho que estás-te a tentar enganar, porque mesmo que não tenhas feito nada comigo em relação a teres esse conhecimento, como é que é o teu tipo de corpo e o que é que funciona melhor para esse tipo de corpo, tirares as tuas medidas, perceberes como é o teu corpo atual, porque há mulheres que pensam que têm um tipo de corpo e descobrem depois que não é esse tipo de corpo, e às vezes seguem dicas, isto fica bem com este tipo de corpo, porque pensas que é o teu, e não é. Há muita ferramenta aí, há muitas coisas aí. Portanto, falta de acesso a conhecimento tu não tens. Por isso é que eu acho que isto é uma bela desculpa. E deixar de experimentar coisas novas. Eu digo aqui muitas vezes, e digo a clientes do presencial, mulheres que vão ter comigo ao ateliê, quer para fazer roupas, quer também acabam por ir desabafando e partilhando comigo algumas coisas. Mesmo quando eu trabalhava numa boutique, numa loja de roupa em que as mulheres iam lá para se vestir, porque era uma loja só para mulher, eu dizia: experimente, não feche a mente a algo, porque se habituou a vestir uma cor ou a vestir determinado corte de vestido, o que fazia sentido há 10 anos ou há 5 anos, se calhar já não faz. Então, experimentem, quando forem experimentar roupa, quando fores comprar uma peça de roupa que até precises, começa a olhar, a dizer assim: olha, vou pegar nesta, porque eu até precisava de uma igual a esta. Mas está ali uma ou duas, até estou curiosa de ver como é que aquilo fica. Eu acho que nunca vesti aquilo, mas deixa-me ver. Vai para o provador, não está lá ninguém contigo. Quanto muito, riste, como já me aconteceu.
Então, quando eu experimentei os corsários, eu não sou nada de corsários, mas pensei na minha cabeça: "Eu vou fazer aquilo que eu ensino, vou experimentar, pode ser que eu agora, passado tantos anos, até gosto de ver com corsários". Não, olhei e disse: "Não, continuo a não me identificar com este tipo de roupa". "Ó Sofia, mas não gostas de ver?". Há pessoas que ficam muito bem, têm muito estilo, ficam muito giras, sapatilhas com um look casual chique, espetacular. Tem estilo para aquilo, eu gosto de ver. Eu, a mim, não gosto. Mas já experimentei outras coisas que eu também achava que não ia gostar, porque não tinha gostado há uns anos atrás, e surpreendi-me e fiquei com elas. Estão a ver? Então começa a trazer e permite-te experimentar. Ninguém está a dizer que tens de comprar, permite experimentar e podes-te surpreender. Consequência: ficas presa a uma rotina de roupas que não te inspiram e acabas por sentir que estás sempre igual e sem brilho. Estão a ver diz-me, já te aconteceu abrir o armário? E eu acredito que ele esteja cheinho e digas assim: "Não tenho nada para vestir". Hã? Diz aí, comenta que eu já vou ver aí o comentário. Porquê? Porque tu tens um armário tão sem brilho, tão mais do mesmo, que nada salta ali à vista, nada te atrai já. Está apagado, estás a jogar pelo seguro. Também tens medo de não errar, está certinho, estás ali sempre bem. Estás sempre bem, estás sempre morna. Mas isso também não mexe com as tuas emoções, nem com a tua energia, nem com a tua mensagem, nem transmites, nem traz ao de cima a tua verdadeira essência. As pessoas nunca te conhecem por inteiro, porque estás sempre meio escondida. Estás meio escondida. Grande consequência prática e emocional. Reflete falta de evolução e autoconhecimento. Reflete não tens muito domínio sobre as tuas emoções, sobre aquilo que gostas e o que te fica bem. Aumenta muitas vezes a tua frustração, quer com o corpo, mas também com o reforço de crenças do já não tenho idade para mudar, para usar, porque à medida que a idade vem, também começa quase em paralelo à diversidade à mudança. Porque nós habituámos, foi quase como um calo, não é? Nós habituámos àquilo, depois quando há ali aquela chamazinha, aquela acendalhazinha que se reacende, se calhar por me ouvires, por exemplo, por veres qualquer coisa que te vai acender umas brasas que pensavas que já nem existiam, e reacende aí uma chamazinha, tu abafas. Porquê? Porque vêm as tais crenças. Ora agora é que vai ser, agora é que eu vou pensar nisso, agora é que eu vou me pôr nestas coisas. Ainda me chamam maluca, não é? Então começa a permitir-te. Se fizer sentido para ti, os outros, independentemente da opinião deles, que é a opinião deles e tu não controlas, mas controlas aquilo que sentes com as opiniões, o que é mais importante? Quem gosta de ti vai-te dar uma opinião construtiva, quando muito vai dizer: "Nunca te imaginei, mas fica-te bem". Ou então vai dizer assim: "Olha, eu acho que fizeste muito bem em mudar, mas se calhar estás a precisar aí, se calhar de uma ajuda exterior para ainda melhorares mais". Mas não te vão cortar as asas por tu quereres brilhar. Porque as pessoas que realmente te amam, gostam de ti, querem que tu voes, querem que tu te sintas especial e feliz. Tu queres dizer a alguém para não ser feliz? Tu diz a alguma pessoa que tu amas para ela não ser feliz, que ela não merece ser feliz? Não. Tu achas que os outros vão dizer isso? Achas que os outros querem isso? Mesmo que alguém sinta alguma invejazinha, que seja da boa, porque quem sente uma inveja má e negativa e a felicidade deles está em prejudicar, em ver que tu cais e isso traz felicidade, então também não são teus amigos. Então começa a reforçar isso, o teu sistema quase imunitário a isso. Porquê? Porque tu és a pessoa mais importante, porque tu todos os dias dormes contigo e te vês ao espelho também. Então qual é a solução? Um ritual de transição consciente. Analisar o que já não faz sentido para ti, mantém peças que contam a tua história, que tu digas: "Eu adoro esta peça", e já tem mais de 5 anos ou 10 anos. Ok, está impecável, tem bom ar,
continua a refletir a tua essência, continua-te a trazer boas emoções cada vez que a vestes. Maravilha, está impecável. Agora, se tens uma peça que tem esses anos todos, também está impecável, mas já nada tem a ver contigo e até te serve e fica bem, mas não tem a ver contigo, não adianta ficar por pena. Não adianta ficar por pena. E deves introduzir e aproveitar a introduzir novos detalhes. Começa com os detalhes. Os detalhes são, por norma, aquilo que faz toda a diferença. E são, às vezes, estás a ver quando a gente diz a cerejinha no topo do bolo? É um pouco aquilo que eu acho que acontece com os detalhes. Tu podes ter a roupa mais simples e discreta. Porque, por norma, quando eu vejo pessoas até muito bem-sucedidas, elas não estão assim, tipo árvore de Natal, mas, no entanto, têm uma postura impecável. Impecável no sentido de que transpiram aquilo que vestem, são pessoas simples, são pessoas que brincam com os detalhes, sabem os detalhes. Eu, por exemplo, nesta imagem, há uma coisa que eu adoro usar, não, nem toda a roupa dá para isto, mas adoro botões de punho. Gosto muito, acho que dá um toque, eu gosto de me ver. E é um detalhe. Mas acham que não faz a diferença quando vem, quando eu vejo? Podia ser o botão normal da camisa, mas há pormenores. Eu vou brincando com as cores, tenho uns cor-de-rosa, uns castanhos, uns azuis, às vezes misturo com algo de outra peça que faça ali quase o pandanzinho, mas são pormenores. E os pormenores fazem a diferença. E antes de fazerem a diferença para os outros, fazem para ti e para o teu visual. Terceiro e último ponto, o que podemos aprender com o outono como metáfora para a vida. Claro que isto é um pouco já daquilo que eu vou dizendo aqui ao longo desta apresentação, mas é para reforçar e deixar aqui, ver se entra, não é? E um pouquinho na tua cabeça, ver se o que eu digo aqui, nestes diretos, nestas conversas do Bani, que entrem aí, soprem aí bem fundo, como se fosse abrir a janela, porque já sente este ventinho, não é? Da noite, um pouco frio, que abras esta janela, que aquilo que eu diga seja quase o vir aqui aquele vento que já é um pouquinho forte, mas que mexe aí e tira tudo do sítio e que faz aí voar alguma poeira que estava aí, que trazida do verão, das areias, dessas coisas, e que isto limpa aí. E então é isso um pouco que eu quero que estes diretos te tragam. Deixar ir não é perder. E às vezes nós sentimos essa coisa da escassez. Ai, que vai-me fazer falta. Ai, que isto custou tanto. Até a minha mãe não tinha assim tanta roupa, tinha tão pouca. Deixa-me ter. Isto até quase que é um atentado. Pessoas que não têm, eu estou aqui a fazer isso. Nós somos bombardeadas com muitas vozes na cabeça e às vezes nem sabes que estão lá aquelas vozes, tu nem associas, fazes sem pensar. E pensa que o deixar ir é libertar, não é não é ficar, hum, em perda, é pelo contrário, é ganhares uma nova, não digo nova identidade, mas um reforço de uma mudança que te vai potenciar a mulher que tu já tens aí que está um pouquinho apagada. É fazer-te brilhar e trazer ao de cima de uma forma renovada. É mesmo isso, é uma renovação. Faz conta que vais fazer uma renovação, como um quadro quando é restaurado e vai trazer aí umas cores mais vibrantes, porque já estavam assim meio apagadas, é trazer isso ao de cima. A realidade, qual é o problema? Associar a mudança de estação a perdas e coisas negativas. A luminosidade, dias mais curtos, a perda do calor, a juventude, porque isto vem um pouquinho, tipo, já estamos no outono, já está aí um ano quase no final, isto assoberba e faz, hum, parecer que esta aproximação do final do ano, tu penses que nada mudou. Tinhas tantos planos no início do ano, quando comeste a doces passas, ou se não comeste, pediste os 12 desejos, e agora vês-te confrontada do: "Afinal, daqui a pouco tempo já estamos no Natal e continuo com o mesmo. Apenas o tempo passou, a vida aconteceu e nada mudou."
e tudo se vai voltar a repetir da mesma maneira. E isto causa aqui um susto misturado com frustração, misturado com um bocado de agonia também, porque nada é bom. E isto traz-te pensamentos sempre negativos associados a esta altura, porque lembra-te disso, lembra-te daquilo que tu foste empurrando e chegaste aqui e as coisas não mudaram. A mudança do horário, há pessoas que sofrem imenso com as mudanças do horário, que ainda não é hoje, mas daqui a um tempinho já se muda o horário para o inverno, há menos energia, estamos mais resguardados, queremos o quentinho, é o frio, então há muita coisa que acontece, tu dizes, oh que pena, tipo, ainda mal entrarmos na estação e já dizemos, ai que saudades que eu tinha do verão, sempre com nostalgia, em vez de aproveitar o que esta estação tem de bom. Tem o quentinho, tem as lareiras, tem as castanhas, as batatas doces, as abóboras, tem tanta coisa boa. Eu gosto, eu sou muito borralheira também. Erros comuns. Resistir à mudança. Vou voltar a dizer. Resistir à mudança, em vez de permitir usar o momento como o recomeço. Recomeça. E não digas, ai, não quero. Recomeça. Aproveita como se fosse o escrever numa nova página para ti. Consequência: sentes nostalgia constante e medo de perder a relevância com o tempo. Vou-me apagando com o tempo. A cair da folha, o tudo ficar mais introspectivo, também vai-te começar a trazer ao de cima que mais um ano passou, mais a idade vai avançando. Grande consequência prática e emocional. Reflete falta de evolução e autoconhecimento, como eu já te disse também anteriormente, aumento da frustração com o corpo e reforça também crenças que já não tens idade também para mudar. Vives desconectada do presente, não aproveitando a beleza da tua história, da tua maturidade, de tudo aquilo que já conseguiste até agora e das tuas aprendizagens. Porque há uma coisa que acontece, é que se tu não aprendes com o passar dos anos coisas sobre ti mesma, o mais importante é ti mesma. Eu não estou a dizer para aprender as coisas sobre moda, estou a dizer para aprender as coisas sobre ti mesma. Se tu não aproveitas para aprender coisas sobre ti mesma, vais começar a criar uma desconexão tal de ti que ou andas ao sabor do vento, ou andas ao sabor das opiniões dos outros, ou andas ao sabor da aprovação dos outros, ou então, não sei, porque tu és exemplo. Se tiveres filhos, tu és exemplo para os teus filhos. Se não tiveres filhos, se tiveres sobrinhos, és exemplo para os teus sobrinhos. Se não tiveres sobrinhos, és exemplo também para as pessoas que estão ao teu lado, para os teus pais, para os teus amigos, para as pessoas que trabalham contigo, que lidam contigo, para os colegas. Tu és exemplo. Nós somos exemplo daquilo que fazemos, daquilo que falamos, e impactamos mais do que aquilo que achamos. Se tu te anulas, se tu achas que não és merecedora para atingir determinadas emoções, sensações, sentir-te bonita, independentemente da idade que tenhas, então isso nunca vai acontecer. Podes almejar muito, mas um desejo não muda nada, mas uma decisão muda tudo. Podes estar toda a vida a desejar, mas se não fizeres pelas coisas, nem um bocadinho nada vai alterar. Então respeita também a tua história, valoriza-te, porque tu és a pessoa mais importante. Tu és a pessoa mais importante. Qual é a solução? Reconfigurar a estação como um convite à autenticidade e autoconhecimento. Exemplos. Tira um tempo para ti, adota rituais de autocuidado, podes fazer, por exemplo, chás, és a mulher dos chás, leituras, velinhas. Tenho uma mana que adora isto. Escrita, eu escrevo quase todos os dias. Estuda sobre ti, por exemplo, estuda sobre um tema que tu gostes, estuda sobre um hobby que tu gostes, aposta em camadas de roupa que consideres elegantes, que para ti são elegantes, e criativas, para trazer um pouquinho da energia que está aí apagada, criar uma paleta pessoal, as coisas que tu gostas, independentemente sejam tendência ou não, que eliminem os dias cinzentos, ou seja, se for um dia para ti até mais difícil ou tristonho, usa aquelas cores que para ti têm um significado positivo para equilibrar isso. Não é para esconder, mas é para reforçar, como se fosse um telemóvel e carrega a bateria. Isso também te vai trazer essa bateria, porque para ti tu sabes o que isso significa.
Os outros não sabem o significado disso, mas tu sabes o que é que para ti aquilo é importante. E usa acessórios que te inspirem. Os acessórios, para mim, são uma das coisas que podem ser o teu primeiro passo numa mudança para não custar tanto. Então, conclusão, estamos mesmo na reta final. O verão não é a única estação onde podes brilhar e onde podes trazer essa toda a tua leveza. Tu podes brilhar em todas as alturas do ano. O outono também pode ser um palco, pode ser o teu palco, mas só se deixares de lado o que já não faz sentido para ti. E deves escolher e trazer a tua essência nesta nova fase. Tu deves perceber que o teu cunho pessoal, nas tuas coisas, em tudo aquilo que tu fazes, deve ter sempre o teu cunho, a tua identidade. Não se trata de perder leveza, mas de reinventá-la, ok? Agora as coisas são diferentes, tu vais usar mais roupa, estás mais tapadinha do corpo, mas não é por estás mais tapada que vais te anular, muito pelo contrário. E se tu sentes que tens esta dificuldade em alinhar a tua imagem, porque eu acredito que muitas de nós chegamos ali a uma altura que, pronto, é que eu me viro. Então eu convido-te a explorar esse caminho. E então fica aqui o convite do formulário de mentoria. Quem estiver aqui a ver nos slides pode ler ali o QR Code, que vai dar acesso a um formulário para tu perceberes o que é isto de uma mentoria. Marca uma mentoria comigo. Mesmo que tu sintas que se calhar ainda não é isso que é para já, eu depois também vou-te aconselhar e vou perceber em que ponto estás e pode ser que a mentoria não seja para ti, porque vai-te obrigar a ir a fundo, não é? Vai-te aquilo que tu empurravas com a barriga, aqui já não vais poder empurrar, porque eu vou ser tua amiga, mas também vou ter de ser exigente contigo, como são exigentes comigo também, porque eu sei que tens aí potencial que tu estás se calhar a esconder. E porquê? Por medo? Será? Por crenças? Por herança? Porque ouviste em criança alguma coisa? Tu és a minha grande, que aí dentro está a criança dentro de ti, que um dia se calhar ouviu alguma coisa e que está aí refugiada dentro e que ficou aí sempre com algo por crescer também. Então começa aí a perceber se faz sentido, sem compromisso, porque o preenchimento do formulário eu vou ler, eu vou entrar em contato contigo, não indica que estás automaticamente inscrita, porque eu vou falar contigo, vai haver sempre uma conversa, portanto não tens nada a perder. E pode não fazer sentido hoje, pode fazer sentido amanhã, como quem diz, ou daqui a um mês, ou em janeiro, por exemplo. Uma coisa que eu tenho para te dizer, que é importante e que só está aberta agora durante o mês de setembro, é que qualquer pessoa que se inscreva e acabe por adquirir aqui a mentoria, que depois adquira, se inscreve e depois haja aquisição durante o mês de setembro, que é o meu mês de eleição, é o mês de aniversário, eu quero oferecer um mês extra de acompanhamento. Comigo tens sempre 2 meses de acompanhamento, esse acompanhamento é pago, vamos estar juntas todas as semanas, vamos perceber, e é muito individual, vai ser a primeira vez que eu vou fazer individual e não ser em turma, só se fizesse sentido juntar algumas mulheres que eu sinta que possam crescer juntas, mas seria sempre em sessões muito pontuais. Aqui o objetivo é estarmos num sítio seguro, onde tu te sintas segura, para se calhar começares a partilhar coisas que se calhar nunca partilhaste tanto com ninguém. Por isso, é um convite que eu te faço, tens 2 meses mais um extra comigo, para depois reforçarmos e abrirmos ainda a possibilidade de eu poder te ajudar com o teu armário, com pormenores muito mais a fundo, mas vamos trabalhar em ti, quem tu és, no teu autoconhecimento, aquilo que faz sentido agora, e trazer-te aí um reconectar completamente diferente. Então, se quiseres, inscreve-te no Regresso ao Espelho, eu terei todo o gosto em ter-te aqui comigo. Por hoje ficamos por aqui. Se quiseres, comenta, depois quando eu deixar isto disponível, comenta como é que foi para ti este direto e agora quem estiver a ver, comenta também, e se tu estiveres a ver em diferido aqui no canal do YouTube, comenta, deixa o teu comentário se isto fez sentido para ti ou qual foi
coisinha, se houve aí alguma coisa que eu disse que despertou aí alguma coisa que tu tenhas dito: "Ui, que a Sofia agora tocou aí num ponto que faz todo o sentido para mim", porque às vezes, dito pelas outras pessoas é sempre diferente, ouvimos e sentimos aqui de outra maneira e impacta. Pergunta-me como é que eu sei, porque realmente eu também passo pelo processo e já passei por este processo. Temos aqui, ah, Am Amando Pinto, hum, minha mãe ama o seu canal. Olha, muito obrigada, muito obrigada. Hã, olha, então, mas tem de dizer como é que se chama a sua mãe, para mandar um beijinho para ela. Ainda bem, porque há pessoas que pode fazer toda a diferença. E se vocês acham que obrigada pela simpatia, muito grata. Mas se vocês acham que conhecem alguém, têm alguma pessoa amiga que se calhar precisa de ouvir isto, que se calhar ela está a cometer um erro sem necessidade, hum, partilhem, partilhem, porque tem aqui muito conteúdo gratuito, desde há 188 diretos, não é? Como hoje aqui este momento é o direto 188. Podem ver no canal, vejam os títulos, vejam se faz sentido. Há muitas lives com convidadas que podem trazer aquilo que tu precisas de ouvir, porque elas também são um exemplo. E é maravilhoso quando vocês também conseguem ser o potenciador para que aquelas pessoas brilhem. Por isso é que eu digo que nós impactamos mais do que aquilo que imaginamos. Então, um beijinho enorme para quem me vê, para quem segue o meu trabalho, muito grata. E mais importante que tudo é que hoje é segunda-feira, para mim a semana começa sempre à segunda, é quase como se fosse a possibilidade de reescrever sempre a história todas as semanas, a nossa história, e sabes que se a semana hoje não começou exatamente como tu gostarias, se este outono não começou exatamente como tu tinhas idealizado, então o que é que tu podes fazer? Qual é a pequena coisa que tu podes fazer de diferente para que na sexta-feira olhes para trás e diga: "Foi só aquilo que eu mudei fez toda a diferença". Basta mudares o trajeto, por exemplo, de casa para o trabalho, basta ires beber um café a um sítio diferente, olha-te para o espelho uns minutos a mais do que aquilo que tu costumas olhar pela mera rotina de te maquilhares, por exemplo, ou só de lavares o rosto, ou de lavares os dentes. Olha-te sem que tenhas nada para fazer. Perde algum tempo a olhar para ti. Olha nos olhos daquela pessoa que está daquele lado. O que é que tu estás a fazer com aquela pessoa? Porque é que ela se está a apagar? Está nas tuas mãos, está sempre nas tuas mãos poder mudar aquilo que não está bem. Porque os fatores exteriores a gente não controla, mas o que está dentro de ti tu controlas. Portanto, um beijinho enorme para a mãe aqui de quem nos assiste, que eu não sei o nome, e vamos nos vendo por aqui. Uma boa continuação de semana e um bom outono.